querer e que nunca podemos perder. Essa é a verdadeira herança que Ele nos deixou, que Ele nos deu e confirmou aos corações daquele que o ama. Amém? Então, se tem uma coisa que o cristão tem que ter, não é dinheiro, são riquezas materiais, mas é paz. É paz. Paz em meio à tempestade, em meio à guerra, dificuldade, isso não pode faltar. Se faltar, tem uma coisa errada aí. Então guarda a tua paz, porque ela é valiosa. Amém? Não queira perdê-la. Você que trouxe a Bíblia aí rapidamente, né? Nós sabemos que o relógio voa, e quando a gente olha, né? Já está amanhecendo o dia. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo o livro da carta, né? Melhor, de 1 João. Primeira carta de João. Tem o Evangelho, mas tem as cartas. Amém? Está lá depois do livro de 2 Pedro. Bem no finzinho da Bíblia. 1 João, capítulo 3. Nós vamos ler apenas uns 2 versículos aqui. Amém? Amém? 1 João 3, versículo 8, 9. Amém? E o 10. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Podemos assentar por alguns instantes, irmãos. Hoje também é um dia especial. Principalmente para aqueles que são filhos de Deus. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de nós estarmos testemunhando da nossa aliança, da fé, que o dia derramou no nosso coração, através da sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E a Bíblia fala que aquele que ouvir e invocar o seu nome será salvo. E a Bíblia também, em Romanos 10, 8, 9, então está escrito também que se confessarmos a Jesus Cristo, né, como nosso Salvador, então o que acontece? Seremos salvos. Quem já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, aleluia, você está salvo. E uma das coisas que nós lemos aqui agora na palavra de Deus é que há uma manifestação, e mostra aqui que há duas famílias, que há dois povos aqui na terra: o povo de Deus, família de Deus, e aqueles também que são filhos do diabo. Então, para se tornar filho de Deus e para se tornar filho do diabo, a gente sabe uma coisa, né? Que tem que haver uma libertação. E o único que pode libertar o homem é Jesus. Então a palavra de Deus nos mostra que quando Deus criou o homem, então Deus criou o homem. Deus não gerou o homem, mas Deus criou, fez ali o homem do pó da terra. E a Bíblia fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e Deus já fez o homem grande. Então não fez um menino, uma criancinha como essa que tem que aprender as coisas, mas Deus já fez um homem grande, inteligente. Ele não teve que passar por nenhum seminário para conhecer Deus, ele não teve que passar por nenhuma faculdade de nada. Então ele já saiu inteligente. E uma das coisas que a Bíblia nos faz e nos fala é que Deus assoprou no homem o quê? O sopro de vida, o fôlego, quer dizer o espírito, e o homem se tornou
alma vivente. Então foi diferente quando Deus falou: haja luz, haja luminares de dia e de noite, haja pássaros, haja. Mas quando ao homem, Deus teve que fazer e fez. Então criou grande e o encheu de quê? De graça e de glória diante dele, dando liberdade para agir, para ir e para vir. E também, além disso, Deus lhe deu o quê? O Espírito. E o Espírito é o quê? É a parte mais nobre minha e sua, a parte do homem, aonde está a nossa consciência, aquilo que revela quem nós somos e o que fazemos de bom e de mal. A outra parte é uma parte secundária chamada alma, que está no nosso interior, aonde habita o que? O nosso psique, a nossa inteligência, aonde vem os desejos, os pensamentos, aonde vem o que? As vontades que a gente tem. E a outra parte é a parte externa, que é o que? O seu corpo, o meu corpo. Então, o seu rosto, sua face, suas mãos, seus pés, sua boca. Então, isso aí quer dizer, é o corpo, aonde habita a alma e habita também o Espírito. E a Bíblia nos fala que Deus fez o homem desse jeito. E a Bíblia fala, é inteligentíssimo. A mulher também, Deus fez também, cortou, arrancou uma costela da mulher, um pedaço ali. E a Bíblia fala que Deus fez ali também, só que fez mais bonita do que o homem. Não é? Quem acha quem é mais bonita aí? É o homem ou a mulher? Para mim é a mulher. Então é mais formosa, a gente sabe, é mais meiga, né? Então é mais afinada em tudo, né? Agora o homem não, o homem é grosseiro em tudo, é seco, né? É truculento, mas a mulher não, então é delicada, é gentil, é a flor linda, né? Então a gente sabe disso. Então Deus fez a mulher dessa forma e fez do homem e também inteligente. Adão ensinou ela talvez algumas coisas, mas ela já veio com desejo mais ainda de aprender, já sabia, se tornou, como disse Adão, a mãe, né? Então de toda a criação também, de tudo que veio, e Deus lhes deu poder, deu domínio, liberdade, e agora Deus também dá para eles uma palavra. Deus fala com eles, e é por isso que eu quero dizer para você aqui: quem nós estamos ouvindo e quem nós vamos ouvir. Porque aquele que você ouvir e obedecer, esse vai se tornar o seu Senhor. Esse vai se tornar, querendo ou não, o seu Pai, e que você vai agradar. E a Bíblia nos fala e nos mostra que Satanás tem muitos filhos, porque também foi gerado aí. E foi gerado quando? Quando o homem deixou de ouvir e obedecer agora a Deus. Então passou a ouvir, então, quem? Uma serpente? Uma serpente falava, talvez todos os animais, não sei, mas ouviu. E a partir do momento que ela ouviu, ela deixou para trás o que Deus havia falado. E naquele momento, ela obedeceu a serpente. E na obediência à serpente, ela ingeriu também daquele fruto, que era o fruto do bem e do mal, e aquilo ali, a maldade entrou, ela deu o seu marido, né? E quando o seu marido comeu, o que aconteceu? Os olhos dele se abriram, sentiram medo, vergonha, dor, desespero, e viram agora a realidade do pecado. Sentiram agora que viria o castigo, que já não era mais a mesma coisa. E é isso que a gente tem que entender. Que quando Deus fala com a gente, nós temos que ouvir, obedecer e passar aquilo que Deus falou para nós. Então o que Deus nos fala na tua palavra. Mas tem os filhos do diabo. Então tem aqueles também que ouvem as coisas de Deus e não praticam, mas mesmo ouvindo as coisas de Deus, vai ouvir também a outra voz, que é chamada a voz do tentador, a voz da tentação. E aqueles que estão práticos e próximos a ouvir a voz desse tentador, aí eles vão demonstrar, e você vai saber quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo.
Então a Bíblia nos fala aqui que Jesus, a família de Jesus, Jesus falando dela, o que ele diz? Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, que fazem a vontade de Deus. Esses são meus irmãos, esses são filhos de Deus, esses são filhos do Senhor. Mas a Bíblia fala aqui que aqueles que para os homens se tornarem filhos do Senhor, porque lá no jardim do Éden, então quando a mulher pegou do fruto e deu para Adão, é como se ela pegasse também a palavra do diabo e dá-se para ele. E ele, da mesma forma, recebe a palavra de Satanás. E aquilo entra na vida deles. Eles praticaram agora o que não tinham que praticar. E aí então veio a escuridão e o pecado e misericórdia. Aí é por isso que Jesus veio agora. Para quê? Como disse aqui, que o Filho de Deus, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E como que ele desfaz as obras do diabo? Ele só vai desfazer as obras do diabo, ele vai desfazer elas no coração, no espírito, na alma e no corpo do ser humano, da pessoa que vive e já vive em desobediência a Deus, mesmo não sabendo, achando até mesmo que é filho de Deus. E não são filhos de Deus, porque diz a Bíblia aqui que os filhos de Deus não pecam, porque tem uma semente agora. E de onde vem esta semente? Da palavra de Deus, que vai crescer, germinar no seu coração, e ele vai passar a praticar e obedecer. O diabo vai vir querer roubar a palavra de Deus, como um dia roubou no coração de Eva. Vai vir as dificuldades, os espinhos, vai vir. Quando a palavra é semeada, Jesus disse do semeador. E o que palavra que é semeada? A palavra de Deus, que vai levar o homem ao quê? A um renascimento agora, no mover do Espírito Santo de Deus, para que esse agora seja livre e liberto do pecado. Quando a mulher pecou ali, recebendo a palavra do diabo, os olhos dele se abriram. Quando alguém agora ouve a palavra de Deus e recebe ela no seu coração, os olhos dela começam a se abrir. E neste momento que os olhos começam a se abrir, vai vir dificuldades. O diabo vai querer roubar, porque o diabo quer segurar aqueles que são seus. E todos aqueles que estão fora de Cristo Jesus não pertencem a Deus, não são de Deus. É por isso que a palavra fala, a Bíblia, em Romanos, lá, que o quê? Que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É necessário que seja pregado, que seja falado de quê? Das boas novas, de salvação, de Jesus Cristo, que é a palavra encarnada. E a Bíblia fala que todo aquele que recebe a palavra, que crê em Jesus como seu Salvador, o que acontece? Ele se torna filho de Deus, se dá-lhe o direito de se tornar filho de Deus. E os filhos de Deus, o que acontece com eles? Toda a obra do diabo na vida deles, que vem através do pecado, da desobediência a Deus, Jesus agora começa a libertar pelo poder da verdade, do conhecimento da palavra de Deus. Aí o que acontece? Qual que são as obras do diabo? Todo mundo sabe o que é as obras do diabo. Não precisa nem para ser crente, sabe por quê? Porque o homem tem uma consciência, tem uma alma, que é a psique do homem, né? Que é aquilo que ele tem inteligência, conhecimento das coisas e até de causa, e ele sabe o que é certo e o que é errado. Aí então, o que acontece? Se eu perguntar a vocês aqui, e todos nós aqui, antes de ouvir a palavra de Deus, antes de conhecermos Jesus, como que era a nossa vida? Era uma vida de um filho de Deus, de uma filha de Deus? Será que era? Não era. Porque nós vivíamos nas trevas.
O que tinha domínio na nossa vida era o pecado. E o pecado quem trouxe foi o diabo, que diz que ele peca desde o princípio. Então quando o homem peca, quando nós pecamos, duas coisas vai estar sendo revelada: se nós somos de fato filhos de Deus, ou se somos filhos do diabo. Vocês lembram que Jesus falou: eu vos escolhi os 12, mas um de vós é o diabo? Porque ele era filho do diabo. Porque ele continuava pecando, ele traía Jesus. Então quais são as obras do diabo? Traição. Então aqueles que traem, que vivem traindo, são de Deus? São filhos de Deus? Aquele que rouba e vive roubando, quem que é o ladrão? O diabo. Aquele que mente, vive mentindo a todo tempo, é filho de quem? Do diabo. Jesus falou isso. Aquele que mata é filho, é homicida, é filho de Deus? Filho de Deus não mata. Por isso que o filho de Deus, a filha de Deus, eles não andam armados de arma de fogo, de nada disso. A nossa arma é a palavra de Deus, é a fé no nome de Jesus, para expulsar o capeta, o diabo e tudo mais. Então, irmãos, quando nós estamos falando, e João está falando isso aqui, então ele está mostrando para nós, e nós olhamos agora para Jesus. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus e recebemos Jesus, os nossos olhos também são abertos. E agora o crente, ele precisa de quê? De vigiar. Porque ele tem agora que ele tem que fazer a vontade dele. E a vontade dele agora é a vontade de Deus, do Pai, para mim e para você. E agora essa semente é a melhor semente que tem, que é a semente de Deus agora nos nossos corações. E aí a Bíblia fala que aquele que pratica o bem é de Deus, mas aquele que pratica o mal é do diabo. E aí o crente não pode praticar o mal. Se ele roubava, se Jesus entrou, ele não vai roubar mais. Se era feiticeiro, macumbeiro, o que acontece? Ele não vai ser mais feiticeiro nem macumbeiro. Por quê? Porque é do diabo. E todo mundo sabe o que é do diabo e o que não é. Não precisa muitas vezes ser crente para saber o que é do diabo e o que não é do diabo. E a gente sabe que o que? Que aqueles que são de Deus fazem a vontade de Deus. Os seus filhos fazem a vontade de Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje reunidos. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. Mostrar aqui de onde veio a nossa libertação, a nossa aliança. Que Jesus Cristo, o único, perfeito, verdadeiro, ele fez e cumpriu toda a vontade de Deus para te libertar, para me libertar, para abrir-nos o caminho para Deus, o caminho para os céus e nos resgatar de quê? Do caminho do inferno, do caminho de Satanás, do caminho das más obras agora, para que sejamos autênticos filhos e filhas de Deus, irmão. De Deus. Nós não temos que dever nada para o diabo. Nós somos devedores sim ao nosso Pai, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, que nos resgatou de uma vida miserável, de uma vida, quer dizer, que ia nos levar a cada dia mais para o inferno. Nós vamos viver aí alguns dias, não vamos? Que é carnaval? Não é carnaval? E que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não sabemos o que vai acontecer esse ano, né? Porque não teve alguns anos passados aí, mas agora vai ter. Não tem pandemia. E aí? Aí a gente vai ver, você vai ver quem que é de Deus, quem que não é de Deus. Então a vontade do diabo, sabe o que é? É que os homens voltem para ele. Volte para ele. Sabe, porque muitos deixaram a casa do Pai também, sabe? Para quê? Para ir para o mundão lá fora, né? Então, para cometer de novo o quê? Tantos atos de misericórdia. Então, Jesus veio para desfazer essas obras. É por isso que o cristão, o crente verdadeiro, aleluia,
passa ano, passa mês, passa dia, ele continua agradando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Ele não mexe com a feitiçaria, com a idolatria, ele não é avarento, ele não é idólatra, ele não é feiticeiro. Ele larga essas coisas agora, porque ele sabe que Deus é maior. O diabo já perdeu. E aleluia, que ele já perdeu você. Amém? Porque você já está cheio de Jesus, que ele deu, e temos que ser cheios de Jesus, cheios de Deus a cada dia mais. Renunciar o mal, renunciar, rejeitar o diabo e nos achegarmos a Deus a cada dia mais. Então o crente não mente, já mentiu. O crente não rouba, talvez já roubou. O crente não vive aí nas brigas, nas intrigas, na mentira, numa vida errada, porque agora ele é filho, ela é filha de Deus, para brilhar neste mundo como sal, como luz, né? Então estar aqui para fazer a vontade do Pai. Há uma família selecionada e uma família que glorifica a Deus, que vai glorificá-lo. E é isso que a gente tem, irmãos, que está pegando para nós a cada dia. E aí a gente pensa, sou filho de quem? Eu sou filho de Deus ou sou filho do diabo? Embora existam alguns filhos rebeldes, né? Que estão ainda aprendendo. E aí tem que voltar para o Pai, voltar para Jesus, estar aos pés dele e fazendo as suas escolhas a cada dia. E a escolha melhor é a escolha de estar do lado certo. E o lado certo nós sabemos que é o lado de Deus, é o lado de Jesus Cristo e não ao lado deste mundo. Então tantas coisas estão acontecendo e têm acontecido. Sabia que aqui em Curvelo também, nossa, eu tenho visto tanta coisa, tantos casos e tanta coisa mesmo. Estou com uma mãe ali agora, que misericórdia. O filho quer matá-la, quer matar o pai, eles já são idosos, já arrebentou com a casa e amanhã ele está querendo R$2.500. Já foi na polícia, já fizeram boletim de ocorrência e tudo, e o pai e a mãe tem que dar dinheiro para ele. Se não der, e agora amanhã ele quer R$2.500. O pai treme, a mãe treme, passa mal, estão passando mal, com medo, a mãe está escondida, e olha a cena. Aí eu te pergunto, esse camarada, ele é filho de Deus? Não é filho de Deus, porque aqui está falando que aquele que não ama o seu irmão não é de Deus, não é filho de Deus. Agora imagina quem não ama o pai, quem não ama a mãe. Ele só tem um irmão também. Ele falou com a mãe ameaçando: eu vou matar esse seu filho, eu vou matar ele, ele vai morrer. O filho teve que correr, fugir, e olha a situação. Aí a gente vê, será que são filhos de Deus? Não, criaturas de Deus. E é por isso que a palavra tem que ser pregada, para que esse reino das trevas, do mal, saia da vida deles. Uma pessoa chegou para mim, um gerente hoje falou comigo: eu quero que você ore lá na empresa aí e tal, tudo. Por quê? É porque a empresa despediu uma pessoa, mandou uma pessoa embora. E só que essa pessoa mexia com feitiçaria, com macumbaria. E aquela pessoa saiu dali com raiva, nervosa, chateada, e falou: eu vou fazer uma macumba. E fez uma macumba, fez uma feitiçaria contra aquela empresa. E uma outra amiga dela, que é também macumbeira, feiticeira, entrou na empresa. E ali veio e falou que os negócios estavam mal lá. Falou: olha, o negócio é o seguinte, fulana de tal trabalhou aqui, ela também é feiticeira e ela fez uma macumba. E ela falou que ela ia fazer e fez a macumba contra essa empresa. Olha para você ver. Não é abençoar não, o filho de Deus abençoa, declara paz, prosperidade. Mas o diabo matar, roubar e destruir. Então uma pessoa ficou revoltada, fez a macumba, e a outra que revelou, que está lá também, que mexe com isso, falou: olha só, que é o seguinte, é preciso procurar um pai santo para fazer uma macumba branca, que a macumba branca vai desmanchar o trabalho. Sabe quem que manifestou para desfazer as obras do diabo, irmão? Está aqui, foi Jesus. Jesus falou que uma casa dividida, ela não subsiste. Satanás não vai contra ele, não. Ele só vai dizer que nada, isso não tem nada a ver, que nada não é assim, pode deixar que eu vou desmanchar.
Você acha que o diabo vai desmanchar a macumba? Ele quer mais, irmãos, é que as pessoas se explodam. É por isso que o crente tem que vigiar, o crente tem que amar. Para quê? Porque Deus está do lado de quem tem razão. Deus está do lado dos teus filhos, daqueles que têm razão. Agora, se nós não tivermos razão, nós vamos estar dando brecha. E brecha para quem? Para Satanás, para o diabo entrar de novo. E aí, quando você peca, quando o crente peca, faz alguma coisa errada, ele tem que correr para o joelho, ele tem que confessar o seu pecado para Deus, ele tem que pedir perdão para quem ele ofendeu, sabe? E tratar com amor e com bênção. Porque tem muita gente ruim, tem gente que fala: eu vou matar, está no meu caderno, eu vou te levar para o terreno, eu vou te fazer isso, eu vou acabar. Misericórdia. E aí tem gente aí sofrendo de tudo enquanto é jeito, e quando vai ver, está todo macumbado mesmo. E a brecha para o diabo entrar é o que? É o pecado. É por isso que quando nós vimos a Cristo, nós vemos na ceia, a gente tem que falar: oh Deus, me revela até aqueles pecados que eu não sei. Porque eu não sei. Talvez eu maltratei alguém, talvez eu xinguei alguém, talvez eu peguei aquela mentirinha, sabe, para dar bem, né? Para encobrir uma coisa. Mas o pai da mentira é quem? Satanás. Então, crente, nós temos que fazer de tudo para falar a verdade, para viver na verdade, para andar com Jesus, para nos colocar na presença dele e saber o que é de Deus e o que não é de Deus, e o que é que vai nos mostrar o que é de Deus e o que não é de Deus. A palavra, porque ela é o quê? Luz para os meus pés, lâmpada para o meu caminho. Ela é luz, ela é lâmpada. E também o que a palavra faz? Ela tem que estar onde? No nosso coração. Para quê? Para não pecarmos contra Deus. Porque quando nós pecamos, estamos abertos para o adversário. Daí o diabo vem falar: ela, Deus, vem ele, Deus, eu posso. É por isso, irmão, que o cristão, a gente tem que, quando dobrar os nossos joelhos, pedir Deus perdão, até pelos pecados ocultos da nossa vida, dos pensamentos, de tudo, né? E aí a gente tem que saber que voz que eu estou ouvindo: a voz de Deus ou a voz do adversário, não é? Então, a tentação está aí todo dia. Você está lá na firma, o patrão ou a patroa chega, alguém liga para ele está devendo, não quer falar com aquela pessoa. O que ela fala? Fala com ele, pega aí e fala que eu não estou aqui não. E aí, como é que faz? O que o crente vai fazer? Eu não estou aqui não. Aí mentiu. Então o crente tem que falar, às vezes, dizer: o negócio é o seguinte, ele está aqui, mas ele mandou eu falar para você que ele não está aqui. Ainda que o quê? Que ele vai achar ruim com você, mas pelo menos você está falando a verdade. E aí acabou, doa quem doer. Né? Mas o medo, às vezes, de perder um emprego, aquela coisa toda, então acaba mentindo. E é nessa hora que a gente tem que falar: a quem que eu vou ouvir? A Deus ou o diabo? E aí o crente, o cristão, está sempre pressionado de alguma forma, irmão. Então é por isso que o crente, o cristão, ele tem que saber aonde que ele vai, com quem que ele está, o que ele está, no meio onde ele está. Para quê? Para que ele não dá brecha, para que o inimigo não entre também na sua vida. E aí a gente perde a bênção e a proteção de Deus, porque Deus está com aqueles que fazem a sua vontade. Esses pertencem a essa família gloriosa. E que Deus nos ajude a não viver pecando isso, aquilo, para que o inimigo não tenha poder nas nossas vidas. Amém? Então vamos ficar de pé, né? Devido ao horário ali, nós temos que dar umas vigiadas aqui. E eu tenho que chegar lá em casa e tomar mais um